Está pronto para começar? Tem uma unção muito forte aqui, não é? Aleluia. É necessário jejuar. Queridos, a Bíblia, em muitos lugares, ela fala sobre o jejum, do Velho Testamento ao Novo Testamento. Eu cresci ouvindo sobre jejum, jejuar. Eu cresci ouvindo sobre isso. Fiz jejuns muitas vezes. Mas eu cheguei numa época onde eu tenho encontrado muitas pessoas que elas já abandonaram o jejum. Elas não fazem jejum mais. Elas até dizem que, na verdade, tem que haver um equilíbrio sobre essa questão do jejum. E eu entendo que precisa haver um equilíbrio em relação ao jejum, mas não é somente em relação ao jejum que precisa haver equilíbrio. Precisa haver equilíbrio em relação a qualquer coisa. É muito importante ter equilíbrio. Mas eu percebo, eu convivo com pessoas, eu convivo com ministros especialmente, né? E eles falam sobre uma vida equilibrada de jejum, mas sabe, queridos, eu percebo que eles não fazem jejum. Eles não jejuam. E quando você jejua, eles te acham esquisito. E eu fico pensando, o que aconteceu com esse povo? O que aconteceu com a igreja? Só que é bom notar que, na verdade, o diabo, ele é um velhaco estrategista, como eu gosto de falar. Ele é um estrategista. E o diabo, ele semeia coisas que parecem a verdade para confundir a verdade. Não é? Então, nós descobrimos, como eu já falei numa outra mensagem aqui, que a mensagem da graça é para os nossos dias. Então a gente descobriu a mensagem da graça. E porque nós descobrimos a mensagem da graça, nós então entendemos que tudo está feito, né? Que Jesus fez a obra completa na cruz, não é? E é verdade isso. Jesus fez uma obra completa na cruz e ele disse: está consumado. Não é verdade, sim ou não? E então nós entendemos que, já que Jesus fez tudo, então nós não precisamos fazer nada. Então a gente achou que descobriu o céu. E nós começamos a pensar, não precisamos mais fazer nada. Absolutamente nada. Mas aí você olha para essa mesma igreja que hoje descobriu essa grande coisa, e você percebe que eles não estão desfrutando de tudo o que foi conquistado por Jesus e nos foi dado de graça. Eles não estão desfrutando. A maior parte da igreja não está desfrutando daquilo que ela considera que Jesus deu, conquistou para elas. Não está desfrutando. Então eu pergunto, se nós não temos que fazer nada e Jesus fez tudo, por que essas coisas não acontecem na nossa vida de uma vez? De novo, se Jesus já fez tudo e nós não precisamos fazer nada, então por que não acontece de uma vez? Parece que não é bem assim. Veja, do ponto de vista do que eu coloquei, que Jesus fez tudo, é verdade. Ele fez. Ele fez uma obra completa. Mas sabe, essas coisas, elas não vão cair na nossa cabeça como as frutas maduras caem das árvores. Não vão. Nós temos que fazer algo para pegar. Nós temos que fazer algo para buscar, para pegar, para possuir. Temos que fazer algo. E no que diz respeito ao jejum, ele não saiu de moda. Porque o homem que mais ensinou sobre graça e que trouxe a doutrina da igreja, a doutrina do Novo Testamento, e ele é o homem chamado Paulo,
Esse homem, ele fez muitas vezes muitos jejuns. Então eu fico pensando, aonde essas pessoas estão que elas não estão lendo e acompanhando a mensagem de Paulo? Eles dizem que estão acompanhando a mensagem de Paulo no que diz respeito à graça de Deus. Mas espera aí, se eu vou acompanhar uma coisa, é incoerente eu não acompanhar o resto do que ele falou e fez. Não tem coerência. Porque esse Paulo foi que escreveu a carta aos Romanos e aos Gálatas, sim. Foi ele que escreveu. Mas é o mesmo Paulo que em Atos capítulo 13, ele estava na igreja em Antioquia, ou Antioquia, como queira, com alguns profetas e mestres. E a Bíblia diz que esse homem, Paulo, estava com esses homens orando e jejuando. Atos capítulo 13, versículo 1. Ele estava orando e jejuando. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Próximo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Esse homem que está entre esses 5, ou essas 5 pessoas, ele é o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, o apóstolo que recebeu a mensagem do próprio Jesus e ensinou para a igreja. Esse homem aí, Paulo, ele estava junto com Barnabé, no caso ali ele chamava Saulo, e nós sabemos que ele foi mudado o nome para Paulo, é o mesmo homem. Então esse homem ensinou sobre graça, e esse homem, depois de convertido, e aqui já tem alguns anos de igreja, ele está na igreja com 5 pessoas, servindo ao Senhor, e essa palavra servindo, ela cabe ali, adorando ao Senhor, e jejuando. Eles estavam então na igreja, fazendo o quê? Como aquilo que eu gosto de chamar de se consagrando, se separando, consagrar, separar. Ele estava se separando, se consagrando a Deus, adorando e jejuando. Então, peraí, Paulo, o apóstolo que escreveu a graça, estava jejuando. Se a igreja moderna está dizendo que não precisa, e eles falam abertamente que não precisa jejuar. Se a igreja moderna estão dizendo que não precisa jejuar, o que eles fazem com um texto como esse? E eu estou ensinando e falando disso para você, porque você está no mesmo mundo que eu, e se não chegou até você, vai chegar isso ainda. Vai chegar, e eu sei como o diabo age, porque o diabo quer paralisar a força da igreja. E deixa eu te dizer e antecipar, existe muita força na questão de jejuar. Muita força. Existe algo, vou chamar assim, algo poderoso em jejuar. É tanto que esse homem é um grande homem, nós conhecemos ele como o maior de todos os apóstolos, Paulo. E ele estava na igreja aqui jejuando, e aquilo está na minha Bíblia, está na sua Bíblia, jejuando, a palavra está ali, não tem como esconder. Então eu pergunto para vocês, o que eles fizeram disso? O que eles vão fazer disso? Aqui diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Olha só, veja, aqui diz que eles estavam jejuando e servindo ao Senhor, e o Espírito Santo disse. Agora veja o versículo 3. Veja o versículo 3 agora. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui parece sugerir o texto que eles estavam jejuando, orando, e que eles intensificaram o jejum. E fizeram algo mais. Porque na primeira fala que eles estavam servindo ao Senhor. Eles estavam, claro, orando, adorando o Senhor. Mas aqui diz, então eles jejuando, e essa palavra orando que está aqui, é que eles oraram, impondo as mãos, e enviaram Paulo e Barnabé.
Então, meus irmãos e minhas irmãs, olha só, essas pessoas em primeiro lugar estavam na igreja somente adorando ao Senhor e jejuando. Imagina isso. Somente adorando ao Senhor e jejuando. E aí, nesse momento que eles estão adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo fala com eles. Separa agora esses dois homens, Barnabé e Saulo, porque eu tenho uma obra para eles. E no caso aí é a obra apostólica. Eles iam ser enviados agora como apóstolos. E eles foram, e a Bíblia diz que então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Quer dizer, isso mostra para mim que o jejum, ele é parte da doutrina da igreja. Ele é parte da doutrina da igreja. E não tem como fugir disso. Deixa eu mostrar mais algo para você em relação a este homem chamado Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 24, Paulo fala algumas coisas que aconteceu com ele. Algumas coisas que ele passou, e ele começa a explicar essas coisas que ele passou. Veja, e tendo dado... 2 Coríntios então, 11, 24. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu só achar aqui na minha Bíblia que eu anotei. Ok? Só um pouquinho. Isso, 2 Coríntios. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Próximo. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede. Observe isso. Fome e sede que está se dizendo ali não é jejum. Ok? Ele diz que ele passou muitas vezes fome e sede. Mas veja, tem uma vírgula e a seguir ele fala, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Então, o que Paulo está contando aqui? Ele está contando tudo o que aconteceu e o que ele passou. E ele diz que ele chegou a passar fome e sede. Só que a seguir tem uma vírgula separando uma coisa da outra, porque ele vai dizer outra, né? Então ele diz, em jejuns, muitas vezes. O que significa que esse Paulo, ele não jejuou somente aquela vez na igreja de Antioquia, ou em Antioquia. Isso significa que Paulo, ele fez jejuns muitas vezes. Isso está muito claro na Bíblia, gente. E por que eu estou usando a figura do apóstolo Paulo? Porque eles estão pregando uma mensagem da graça, e não é a graça real, e eles usam o texto, ou os textos que Paulo escreveu sobre a graça. Então, é incoerente escrever ou falar sobre o que Paulo falou, sem colocar o que Paulo viveu e ensinou também. É incoerente eu falar e usar 50% da doutrina que ele trouxe e não ficar com os outros 50%. É incoerente, meus irmãos. O que eu estou dizendo para você? O jejum não saiu da Bíblia, o jejum não saiu de moda, o jejum não saiu da doutrina da igreja, o jejum é parte integrante e importante da doutrina da igreja. Então, o que eu estou dizendo? Porque, veja, se nós paramos de jejuar, nós estamos perdendo e alguém está ganhando. Quando nós estamos perdendo, alguém está ganhando. Quando nós deixamos de jejuar, nós estamos perdendo um benefício que existe no jejum. Deixa eu mostrar mais algo para você. Em Atos, capítulo 10, versículo 30, eu vou ler na King James, porque a King James aqui, ela pode mostrar lá nessa versão que vocês estão usando aí, mas eu vou mostrar na King James, porque tem algo interessante na King James. Atos 10, capítulo 10, versículo 30, diz assim: ao que Cornélio lhe declarou, faz hoje 4 dias que eu estava em jejum
orando em minha casa. Por volta desta hora, às 3 horas da tarde, subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. Põe o versículo 1, põe o versículo 1 agora, do capítulo 10. O versículo 1 do capítulo 10 diz assim: havia em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião do regime militar conhecido como italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão de forma clara. Viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome Cornélio. Então, olha para mim, presta atenção. Na história de Paulo, em Atos capítulo 13, e na história de Atos 10, tem algo em comum que me chama a atenção. Essas duas pessoas, no caso lá tinha 5 e aqui Cornélio, eles estavam fazendo basicamente as mesmas coisas, jejuando e orando. Jejuando e orando. E nessa dimensão de jejuar e orar, é onde Deus, por exemplo, falou com os discípulos lá, falou com os profetas e mestres, no caso: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E também nessa dimensão de jejuar e orar, Deus mandou um anjo para falar com Cornélio. O que eu estou dizendo para você? Essa dimensão de jejuar e orar é onde coisas acontecem. Mas não coisas naturais, coisas sobrenaturais, coisas que estão acima do natural. Então o que eu estou falando para você? Se nós vamos tirar o jejum de cena, nós vamos perder muito do sobrenatural. Se nós vamos tirar o jejum de cena, porque agora não faz parte mais da doutrina da igreja, então alguém está ganhando enquanto nós estamos perdendo, meus irmãos. Alguém está tirando o benefício daquilo que é nosso. Então, meus irmãos, eu estou mostrando para você aqui, ó, quando esses homens estavam em jejum, algo aconteceu. Algo sempre acontece quando se tem jejum e oração. Oração e jejum, jejum e oração, oração e jejum. Algo sempre acontece quando tem essa combinação, porque é assim desde o início e tem que ser assim. E nós não vamos deixar eles tirar isso da nossa doutrina, nós não vamos deixar eles tirar isso da nossa igreja, nós não vamos deixar eles tirar isso da nossa prática. Porque hoje em dia não precisa mais jejuar, a gente confessa e tudo acontece, é só você declarar pela fé. Veja que não é bem por aí. Muitos deles sabem porque sabem que coisas estão faltando na vida deles, mas eles não admitem que está faltando. Sabe, meu irmão, eu poderia pregar boas mensagens, eu poderia falar até bem, e você sairia impressionado com as minhas pregações, mas não teria poder. O que eu estou dizendo? Quando você está vivendo uma vida de jejum e oração, algo é colocado a mais na sua vida. Diferente de você ser um bom palestrante, você se torna um homem poderoso, uma mulher poderosa em Deus no Espírito. E é aqui onde está a diferença. Coisas acontecem, cura se manifesta, você tem manifestações de Deus, manifestações do Espírito, manifestações de anjos, manifestações da presença de Deus, quando você está nessa dimensão de orar e jejuar. Deixa eu mostrar mais algo para você. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Em Mateus capítulo 17, versículo 14, eu vou mostrar essa história que vocês conhecem, mas é bom a gente dar uma olhada de perto. Glória a Deus. Vamos ver se não é grande mesmo essa questão do jejum. Vamos lá. Ao chegarem onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos, muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo.
Então Jesus exclamou: ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos tereis de suportar? Tragam-me o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Então os discípulos chegaram-se a Jesus em particular e lhe perguntaram: por qual motivo não foi-nos possível expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois com toda certeza vos afirmo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, ele passará, nada vos será impossível. Contudo, essa espécie só se expele, só se expulsa por meio de oração e a combinação da oração e jejum. Vamos lá para a história. Jesus está com Pedro, Tiago e João lá em cima no monte. Então 9 dos discípulos estão lá embaixo. E Pedro, Tiago, João e Jesus estão lá, onde eles recebem a visita de Moisés e Elias, e fala com eles, e eles ficam empolgados e tal. Quando eles descem, esse homem se aproxima correndo de Jesus, e ele fala: Senhor, mestre, olha, eu trouxe aqui o meu filho, me ajuda, por favor, eu trouxe meu filho para os seus discípulos, e eles não conseguiram curar o meu filho. E Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traga-me o menino aqui. Então Jesus, na mesma hora, ele expulsou o demônio, e o menino ficou curado. Agora veja a história. Os discípulos ficaram olhando admirados. Vocês têm que lembrar que Jesus já tinha falado para esses discípulos ir, curar, libertar as pessoas. Então eles já estavam fazendo. Eles estavam animados. Houve um momento em que eles voltaram para Jesus animados: ei, Jesus, os demônios se nos submete, e a gente expulsa e a gente cura as pessoas. E Jesus falou: não fica alegre com isso aí não, fica alegre que seu nome está lá escrito no céu, porque eu vi Satanás ser lançado como um raio. Então não se alegra com isso daí não. Quer dizer, eles estavam operando. Os discípulos estavam expulsando demônios, curando pessoas, eles já estavam fazendo. Então quando esse pai traz o menino, eu fico imaginando os discípulos tentando aqui expulsar, eles não conseguem, aí eles olham para o lado: vem aqui, Mateus, ajuda aqui, a gente não está conseguindo. E ele chega, e eles tenta daqui, tenta dali, eles não conseguem. Então eles estão frustrados, descabelados, com a roupa talvez rasgada, eu imagino, né, cansados, suados, e eles não conseguem expulsar o demônio. Jesus vem descendo, o pai olha Jesus, sai correndo para Jesus, diz: Jesus, me ajuda aqui. Jesus vai lá, expulsa o demônio. Os discípulos ficam olhando: por que nós não conseguimos? Então eles ficam tão curiosos que ele pergunta: Jesus, explica uma coisa para nós. Por que nós não conseguimos? Por que nós não conseguimos fazer isso? Eles estavam mesmo admirados porque eles estavam conseguindo ter êxito. E agora eles não tiveram êxito. Por que nós não conseguimos? E Jesus disse para ele, volta o versículo 20. Ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Ponto. Pois, com toda certeza vos afirmo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, ele passará, e nada vos será impossível. E no próximo versículo diz: mas, ou porém, esta casta não se expele, não se expulsa, senão por meio de oração e jejum. Se ele falou que a causa, o motivo, a razão era a falta de fé, o que tem a ver a oração e o jejum? Onde isso entra? Porque ele já falou, o motivo é a falta de fé, ponto. Então, onde entra isso aqui? Contudo, essa espécie não se expele por meio da força da oração e do jejum. O que acontece, meu irmão e minha irmã? Deixa eu dizer algo para você. A fé que nós temos, ela não vem da nossa cabeça. A fé que nós temos, ela vem do nosso coração, o nosso espírito. Certo? A fé não vem do corpo, a fé não vem da alma, não vem da nossa cabeça. A fé vem do nosso coração, espírito. Ok? A fé vem do espírito. E é ali onde as coisas acontecem.
Só que nós temos uma alma e nós temos um corpo, certo? E essa alma, esse corpo, a Bíblia fala aos Romanos que existe uma luta constante entre espírito e o nosso contra a nossa carne. Carne contra o nosso espírito. E essa é a luta interior. Ok? Você sabe, você alimenta a sua carne comendo e fazendo tudo o que ela gostaria de fazer, satisfazendo a sua carne com as paixões do mundo, como a Bíblia chama. Então você alimenta a sua carne, deixa ela forte. Agora o seu espírito, ele é alimentado como? Ele é alimentado com comidas, coisas espirituais, certo? Então, aqui nós temos a nossa carne e aqui nós temos o nosso espírito. Ambos lutam, certo? Ambos lutam. E dependendo de quem estiver mais forte, este vencerá, ok? Quem estiver mais forte, este vencerá. Agora, eu descobri isso na prática, que as pessoas perguntam assim, é válido jejuar de redes sociais? É válido a gente jejuar de disso e daquilo? É válido. É válido. Mas não é tão forte quanto você jejuar de comida. E se você ficar alguns dias sem comer, você vai descobrir isso rapidamente. É só ficar um tempo sem comer, você vai descobrir a força que a comida tem, ou a força que isso tem. Você vai descobrir. Às vezes parece que você vai pirar quando não está comendo. Sabe, os primeiros dias de jejum, quem já se esforçou para tentar fazer uns 3 dias aí de jejum, sabe que o primeiro dia é horrível. Parece que você é o pior dos homens ou mulher. Você parece que é pecador. Porque você fica com raiva, não é? Fica com raiva. Aí você pensa, estou jejuando por motivos espirituais e eu estou irritado. Eu estou irritado, eu pego um hoje. Você está jejuando por motivos espirituais, mas está assim. Não fala comigo, não fala comigo agora, que eu te pego. Quem já passou por isso no jejum? Quem já? Aí você pensa assim, será que eu estou em pecado? Não. A sua carne, ela está com raiva mesmo. É raiva que ela está. Brava. Você não está alimentando ela. Você não está dando comida para ela. Ela está acostumada a comer de tudo. Você passa perto de uma coisa, você quer comer. Ok? Você está com fome, você come de tudo. E só para de comer, às vezes, quando está aqui já. Está aqui, algumas pessoas são assim, não é? Quantos de vocês já comeram mais do que o limite? Mais do que o limite, né? Então, comer é muito bom, não é, gente? Comer é bom, sim ou não? Esse ensino aqui, eu vou tornar ele bem prático com relação ao jejum. Além de falar da importância, eu vou tornar ele prático para você. Porque a gente às vezes tem algumas sensações, e essas sensações nos impedem de ir adiante. Tem pessoas que falam assim, não, eu não jejuo não. Eu não jejuo. Por quê, irmão? Não, porque eu não consigo jejuar. Tem alguém que diz, eu não jejuo porque eu sinto fome. Alguém falou. Mas quem que jejua e não sente fome? Não, eu jejuo aqui, mas não estou nem com fome. Entende? É igual eu estou há 1 ano sem beber refrigerante. Até hoje eu sei o sabor da Coca-Cola como que é. Só eu pensar aqui eu já... Aquele negócio, sabe? Até hoje eu sei como que é aquilo. Isso é o poder. A força do negócio. Então comida, gente, olha, comida. Você vai jejuar de redes sociais, vai jejuar de WhatsApp, vai jejuar dessas coisas bacana, vai sentir um pouco, mas nada é como comida. Nada é como comida. Nada. Aí você fala assim, não, já fiquei uma vez sem uma refeição. Não estou falando de uma refeição. Eu estou falando de jejum mesmo. Jejum. Entende? Então, nos primeiros dias de jejum, você vai descobrir que a coisa mais poderosa era aquilo mesmo, que te domina. Então, o que eu estou falando? O que eu estou tentando falar para você?
A nossa fé está no nosso espírito. Quando a nossa carne está mais forte, está sobressaindo, está vencendo, ela sufoca o nosso homem espiritual. Não é à toa que a Bíblia fala que existe uma luta da carne com o espírito, gente. E não é do Espírito Santo com a nossa carne. É do nosso próprio espírito com a nossa carne. Então existe uma luta. Só que nessa luta alguém tem que estar vencendo sempre. Alguém vai vencer. Se a carne não estiver vencendo, o espírito está vencendo. Se o espírito não estiver vencendo, a carne vai estar vencendo. Então assim, vai depender de quem estiver mais forte. Aí, sabe, as pessoas dizem, aí eu não consigo fazer isso, ou eu não consigo ficar sem fazer aquilo. Consegue. Você tem que ir com a luta para o caminho certo. Como? Passa algum tempo em jejum. Agora, deixa eu dizer isso para você. Eu já jejuei 3 dias, já fiz jejum de 5 dias, eu já fiz jejum de 14 dias, e eu já fiz jejum de 20 dias. Eu estou falando de jejum só de beber água, ok? Não comi durante esse tempo. Agora, veja, você descobre rapidinho que não é possível você hoje, que não está jejuando, dizer para você mesmo, a partir de hoje, pastor, a partir de hoje, 20 dias de jejum eu vou fazer. Você descobre no segundo dia que você não vai adiante. Por quê? Você precisa de uma preparação para fazê-lo. Então, como que você faz? Todas as vezes que eu fiz esse tempo longo de jejum, eu já estava jejuando. Como assim? Eu já estava tirando uma refeição. Hoje eu vou comer só. Então eu passei algum tempo comendo só uma refeição. Então, eu passei algum tempo comendo uma refeição, então eu já estava jejuando, quando eu fiz os 20 dias de jejum, por exemplo, eu já estava jejuando fazia não sei quantos dias. E aí sim, eu entrei num jejum de 20 dias. Mas eu pensei, porque assim, a gente tem que ser inteligente, e nós somos. Eu pensei, para mim entrar num jejum longo, eu tenho que levar o meu corpo nisso, um processo. Então eu comecei a jejuar. Jejuava aqui, jejuava ali, e aí ia jejuando, às vezes comia, às vezes não comia, às vezes comia, opa, eu sinto que agora dá para mim ir. Eu ia embora. Fui embora. E é possível, todos conseguem fazer, porque nós somos iguais, carne e osso igual. Nós somos iguais. Alguns são mais fortes do que outros, mas com a prática você consegue fazer. Agora o que Jesus está dizendo é que o motivo é a falta de fé. Só que, eu vou usar minhas palavras para explicar. A sua carne está roubando a sua fé. Ou está escondendo a sua fé. E para a sua fé sobressair, ou sair de debaixo desse entulho que seria a sua carne, você precisa tirar a sua carne de cena. E como você faz isso? Matando ela? Não. Não literalmente, né? Mas você começa a deixar ela sem comer, ela vai enfraquecer, o seu espírito, o homem espiritual vai sobressair, a sua fé vai aparecer. É aqui onde está o ponto. Esse Jesus, ele tinha feito 40 dias de jejum, sem comer. 40 dias. Mas como um judeu, o judeu ele tem a prática de jejuar, querido e querida. O judeu ele tem uma prática já de jejuar. Então como um judeu, Jesus não jejuou uma vez. Eu estou falando isso baseado no fato dele ser um judeu. Um judeu, ele costuma jejuar. Então ele não jejuou uma vez. Você entende o que eu estou dizendo? Jesus costumava fazer. Agora, quando ele decidiu que ele ia fazer os 40 dias, ele fez os 40 dias. E a Bíblia não diz que ele não bebeu, mas diz que ele não comeu. Deixa eu dizer isso para você, é importante você saber que você não pode ficar 3 dias sem beber água. E eu recomendo para você nem colocar a questão de líquido, no caso da água, no jejum. Você não jejua de água. Continue bebendo água, de fato que você deve, quando jejuar, beber mais água do que antes. Beba muita água, é até bom para o seu corpo. Então assim, vai jejuar, não fala que vai jejuar de água, não precisa. Não precisa, não vai mudar nada se você jejuar de água. Agora, jejuar de comida vai mudar tudo. Então, a sua fé vai sobressair. Agora, Jesus falou algo interessante. Se você tiver fé, nada te será impossível. Ele disse isso nesse texto. Nada te será impossível. Agora nós estamos falando, e ali está se tratando de uma circunstância onde as pessoas oraram, as pessoas expulsaram o demônio e o demônio não foi embora.
Veja que Jesus tinha dado, presta atenção no que eu vou dizer, meus irmãos. Jesus tinha dado autoridade para eles sobre os demônios para expulsá-los. Certo? Sim ou não? Jesus deu autoridade para eles expulsar os demônios. Eles tentaram expulsar demônios e pelo contexto da história, esse demônio não quis obedecer. Não quis sair. Eles devem ter feito as mesmas coisas que eles estavam acostumados. Você vai sair no nome de Jesus, aquele que subiu lá no monte, você vai sair no nome dele. E o demônio simplesmente não saiu. Agora, veja, quando Jesus explicou para eles essa questão de, mas vocês precisam orar e jejuar, ou esta casta não se expele senão com oração e jejum, quer dizer, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Existem circunstâncias em nossas vidas, que elas estão ali, às vezes por muitos e muitos anos, e elas simplesmente não saem. Você diz, eu já orei, você diz, eu já confessei, eu já declarei, eu já fiz de tudo, pastor, você não entende, eu já fiz de tudo. Todas as situações e circunstâncias são passíveis de mudanças, sim. Todas, pastor, todas. Jesus que falou no texto, ele disse, se você tiver fé, nada te será impossível. E quando ele disse nada, é nada. Então, meus irmãos, baseado naquilo, eu estou dizendo que todas as situações e circunstâncias são passíveis de mudanças, sim. Agora, se o diabo consegue convencer os cristãos de que não precisa mais jejuar porque acabou, nós vamos perder essa força. Vocês entendem como isso é sério? Nós vamos perder essa força. Essa força de você orar e jejuar e conseguir se voltar para o diabo e dizer, agora Satanás, você vai ter que sair. Não vou sair. Vai ter que sair, embora agora em nome de Jesus. Fora que algumas coisas acontecem. Tem um pastor, eu ouvi essa história no livro do Kenneth Hagin. Kenneth Hagin pregava nessa igreja e era muito difícil pregar nessa igreja. A atmosfera, o clima era ruim, era pesado. E esse pastor que tinha assumido essa igreja, ele sentiu tudo aquilo, aquela atmosfera, aquele peso na igreja. A igreja não crescia, não progredia, não avançava. E esse homem decidiu que ele ia começar a orar e jejuar. Então ele começou a orar e jejuar na igreja. Ele começou a andar pela igreja, jejuando e orando. E eu acho que era 7 ou 8 dias de jejum que ele já estava, quando de repente ele viu o teto da igreja abriu diante dos olhos dele. Isso é uma visão espiritual. E ele viu como se fosse um gorila, um macaco, sentado no pilar da igreja lá. E ele ficava lá, esse gorilão, era um demônio. Ele ficava sentado lá assim. E esse homem viu aquilo. Ele disse, é você. Em nome de Jesus, saia. Ele disse que, caiu esse demônio, esse macaco. Com um macaco, né? Ele caiu e ficou lá no chão tremendo. E ele disse, não, você vai sair da igreja. E ele começou a acompanhar e dizendo para esse demônio sair. Só que esse demônio, ele insistia. Ele saía um pouco e olhava para trás com aquela cara de tipo, deixa eu aqui, vai, essa é a minha missão. Eu vim aqui para isso, deixa eu aqui. E esse homem foi acompanhando, esse pastor foi acompanhando o demônio e dizendo, não, você vai sair da igreja. E foi expulsando ele, até que esse demônio atravessou a rua e entrou bem num lugar onde tinha boate. Entrou numa boate, né? E veja só, meus irmãos, na noite seguinte, essa boate pegou fogo. Foi destruída completamente. Então veja, era um tipo de demônio que tinha na igreja para fazer esse tipo de coisa na igreja. Paralisar a igreja, destruir a igreja. É que ele não estava tendo, porque era uma luta, né? Então ele não estava tendo a força total para destruir completamente a igreja. Mas ao mesmo tempo, a igreja também não estava tendo força total para mandar esse demônio embora. Entende? Até que esse pastor resolveu o quê? Orar e jejuar. Aí Deus abriu os olhos dele, ele teve a visão e ele pôde expulsar esse demônio. Veja que nós vamos perder esse tipo de coisa se nós abandonarmos o jejum e a oração, meus irmãos. Olha, veja só, eu tenho entrado nisso, eu tenho entrado em muita oração, em muito jejum, mais do que antes, estou entrando, e vou fazer um jejum ainda mais longo do que aquele que eu já fiz, porque eu quero mudanças totais.
Eu estou ensinando isso para você, para encorajar você a fazer a mesma coisa, porque todas as situações e circunstâncias são passíveis de mudanças. Elas precisam e devem ceder. E nós podemos mudá-las. Nós podemos mudá-las. Jesus falou, os discípulos dos fariseus, eles chegaram para Jesus e disseram: ó Jesus, eu percebi que os discípulos de João, nós e os discípulos dos fariseus jejuam, mas eu percebi que os teus discípulos não jejuam. E Jesus explicou para eles uma história, dizendo que o noivo estava com eles, mas ele disse assim, mas vão chegar dias que o noivo vai ser tirado deles, e naqueles dias, eles também vão ter que jejuar. Em outras palavras, os discípulos de Jesus, eles não estavam jejuando porque Jesus estava presente com eles, protegendo e operando com eles. Mas dias chegarão que Jesus ia sair, e aí esses discípulos iam ter que jejuar. Amém? Esses dias já estamos vivendo neles. Já estamos vivendo, nós temos que jejuar e orar, meus irmãos, e ver as circunstâncias mudadas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos parentes e tudo que cerca a nossa vida. Nós podemos entrar em cena e jejuando e orando e ver as coisas acontecer. Nós não podemos ser passíveis, meus irmãos. Nós não podemos ser passíveis, nós temos que entrar nisso com seriedade, porque aí nós vamos ver mudanças acontecendo, amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aleluia, aleluia. Em Mateus 6, eu já vou encerrar por aqui, nessa última texto, Mateus 6,16. Em Mateus 6,16 diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis com um aspecto sombrio como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então deixa eu te dizer isso baseado no texto. A prática de jejum, ela por si só carrega em si uma recompensa. Quando você entra em jejum, por motivos e propósitos espirituais, você já tem recompensa. Então quer dizer, você já começa a jejuar e já começa com recompensa. E Deus é fiel ao que Ele diz, meu irmão e minha irmã. Se Ele disse, quando você jejuar, você vai receber recompensa, então acredite, quando você jejua, você vai receber recompensa. Quais? Deixa com Ele, Ele sabe. Agora, veja, nós temos motivos de sobra para jejuar, motivos de sobra para entrar em jejum e para ver circunstâncias e situações sendo mudadas. Amém? Vocês estão entendendo? Deixa eu dizer mais para você. E eu tenho experimentado isso na prática. Quando eu estou em oração e jejum, o poder, a manifestação do poder da unção aumenta na minha vida, aumenta em mim. Por exemplo, você está vendo eu pregar e dá uma impressão que está simples e que não tem nada. Eu vou dizer para você, eu estou eletrizado com uma unção agora mesmo. Eletrizado. Sabe, vocês já devem ter assistido aqueles filmes de super-herói que tem superpoderes. Sabe quando eles estão com a mão assim, parece que tem uma energia assim, ó? Enquanto eu estou falando e conversando com você, eu sinto como se as minhas duas mãos estivessem com essa carga de energia, passando assim, sabe, dando esses curtos-circuitos. Eu estou sentindo isso. Por que eu estou dizendo isso para você? Não é para me gabar não, é para dizer para você assim, ó, isso dá resultado. Isso funciona. Funciona. Então assim, ó, tem uma carga de energia. Agora, por que acontece isso? Preste atenção numa coisa. Eu já fiquei tempo sem jejuar e sem orar, e não aconteceu nada disso. Não tive nada disso. Não tive nada disso. Ao mesmo tempo, eu comecei a jejuar, e eu comecei a orar, e esse poder sempre se manifesta. Por que, gente? Por que acontece isso? Tem um segredo aqui, um segredo espiritual.
Vem aqui a banda para a gente tocar e cantar. E nós vamos ver o Espírito Santo operar no nosso meio. Eu tenho experimentado isso. Eu tenho desfrutado disso. E eu sei que as coisas sobrenaturais acontecem nessa dimensão. Nós temos que orar. E nós temos que jejuar, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar, fica de pé, vamos adorar um pouco.